Olá pessoal, tudo bom? Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. E neste vídeo, pessoal, nós vamos falar da fonte standby do JSK3180 e também do acionamento do Power-On, como vai funcionar e as suas proteções também. Fique no vídeo que nós nos divertimos em mais uma análise, tá certo, pessoal? E se você não é inscrito no canal, se inscreva, ajuda a crescer o canal. E se você gosta do meu canal e quer sempre que eu venha postando este tipo de vídeo, pessoal, seja membro, apoiador do meu canal. Então tá a opção aí, seja membro e apoie o meu canal, apoie o meu trabalho e sempre vou trazer conteúdos, né, para você cada vez melhor, tá certo, pessoal? Então apoia nós aí. Agora, né, pessoal, nós vamos iniciar o nosso análise. Aqui nós temos o nosso conector 1, né, que aqui nós vamos entrar aqui AC, certo? Nós vamos ter AC1 aqui, ó. E aqui nós vamos ter o AC2, certo? AC2. Aqui nesse ponto aqui, ó, nós vamos ter aqui, ó, vindo aqui para o nosso filtro, certo? Nossos filtros, certo? Então nós temos aqui nosso filtro RFI, certo? Aonde nós vamos ter aqui nesse ponto aqui a primeira saída, né? A primeira saída nós vamos ter aqui nesse ponto, a primeira saída ponto B, que vai para a nossa malha standby, certo? Vai para a nossa fonte standby, certo? Nossa fonte standby. Nesse caso, mais acima, né, pessoal, mais acima um pouco, nós vamos ter aqui, deixa eu puxar aqui mais acima um pouco, nós vamos ter o nosso ponto A, né? Nós temos o ponto B, aqui nós temos o nosso ponto A aqui também, vai para a nossa fonte standby, certo? Nossa fonte standby aqui, este ponto. Então vamos ver aqui embaixo, aqui, ó, nesse ponto. Estão vendo aqui a fonte standby, aonde nós temos aqui a entrada, vai ser uma retificação, vai estar aqui na retificação meia onda, né? Retificação meia onda aqui, vamos ter aqui o capacitor de filtro, capacitor de 6,8 microfarad por 400 volts. Vai vir aqui para esse transformador, o T2, certo? O T2 vai passar por esse indutor e vai aqui para o nosso TNY 266, certo, pessoal? TNY 266, nós sabemos que esse TNY 266, desse lado aqui ele vai ter a tensão de partida, né? E neste ponto aqui ele vai sair uma tensão aqui, e quando essa tensão alcançar 5.8 volts, 5.8 volts, ele vai gerar o PWM. E onde ele gera o PWM? Nesse mesmo ponto. Então desliga-se a conexão, vai desligar a conexão por um determinado tempo aqui, nesse ponto, né? E aí ele vai gerar o PWM aqui. Aí aqui vai gerar o PWM, certo? Aqui vai gerar o PWM. Ele vai gerar o PWM aqui, gerando o PWM aqui, né, pessoal? Gerando o PWM. Nesse caso, nós vamos ter aqui, neste ponto, a oscilação. Aqui nós temos o nosso circuito clamp, né? Os nossos dois diodos fazendo circuito clamp, certo? Para proteger, né, o nosso MOSFET interno. Aqui nós temos a nossa malha de feedback. Aqui nós temos a nossa malha de feedback aqui, já usando o nosso óptico, né? Já usando o nosso óptico. E aqui nós temos a nossa malha auxiliar, né, pessoal? Nossa malha auxiliar aqui, certo? Nossa malha auxiliar. Beleza? Então nós tendo essa malha auxiliar, estando funcionando, nós vamos ter tensão na saída, né? Tensão na saída, nesse ponto aqui, como está marcado aqui, nós vamos ter 30 volts. 30 volts standby. E nesse ponto aqui nós vamos ter 5 volts standby, ó. 5 volts standby. Certo? 5 volts standby. E aqui nós vamos ter o nosso VCC, né? Nosso VCC, como está escrito aqui, o nosso VCC. Então nós vamos ter 3 tensões, ligou na tomada, eu tenho 3 tensões aqui na saída, certo? Essa tensão aqui, ela vai para alimentar aqui o nosso comparador da malha de proteção, certo? Nosso comparador da malha de proteção. E também nós temos aqui também o nosso 5 volts que vai fazer, né? Fazer o acionamento, vai ligar a nossa placa principal, vai ligar a placa principal e também vai fazer o acionamento do Power-On. Mas logo nós vamos lá. Primeiro nós vamos aqui para o nosso VCC, o nosso VCC vai alimentar aqui o CI, pessoal, ó. Vai ficar aqui, nesse ponto aqui, para alimentar aqui, ó, nesse caso, este transistor, né? Transistor, né? PNP, certo? PNP. Aonde esse transistor, para funcionar, ele vai precisar de acionamento do óptico, né? No acionamento do óptico, que é o 5B, e o outro lado é o 5A, que é esse aqui, né? Então ele precisa desse acionamento desse óptico aqui, certo? E aqui nós temos o circuito, né? Que nós temos aqui, ó, neste ponto aqui, nós vamos ter aqui outro óptico
que vai acionar aqui nesse caso aqui, que vai fazer aqui o controle, né? O controle aqui nesse ponto. Então esse aqui é o óptico standby, esse é o óptico standby, né? Esse é o óptico chamado óptico standby, que vai acionar, né? O on-off, né? O standby ou liga, né? No caso, né? Podemos dizer assim que ele é o on-off, né? É o on-off, certo? On-off, beleza? Esse é o óptico, tá certo? Então nós vamos verificar agora ali porque ele, né? Como ele faz esse acionamento desse óptico. Então vamos verificar aqui. Deixa eu subir um pouquinho mais a imagem. Então neste ponto aqui, pessoal, ó, nós temos aqui, ó, nesse ponto aqui nós temos, para você ver aqui, nós temos aqui a tensão de standby chegando nesse ponto, né? Essa tensão de standby chegando nesse ponto aqui, e aqui nós temos o comando on-off, né? Nós temos o comando on-off, que ele vem lá da placa principal, certo? Vem da placa principal. Esse comando on-off, ele vai, quando ele aciona, quando tem um nível lógico alto aqui, né? Vai ter uma tensão alta aqui, ó, certo? Vai ter uma tensão alta. Nós vemos que aqui nós temos 5 volts, nós temos 5 volts, certo? Temos 5 volts, esses 5 volts vem aqui, ele vai passar por esse divisor de tensão aqui, ó, por esse divisor de tensão, aonde esse divisor de tensão, ele vai ter, né, em média, nesse ponto aqui, ele vai ter em média 3 volts, né? Em média menos de 3 volts, vai ter uma média aqui de dá quase 2, então ele vai ter uma média aqui quase 2 volts, né? Vai ter em média 2 volts aqui, em média 2 volts, média 2 volts, né, pessoal? Média 2 volts, certo? Ele vai ter em média 2 volts aqui, né? Nesse caso, tendo 2 volts aqui, quando aqui chegar a 3 volts, quando aqui chegar uma tensão de 3,3 volts, né? 3,3 volts ou 5 volts que seja, certo? 3,3 volts ou 5 volts que seja, essa aqui parte vai ficar mais baixa, né? Que vai ficar mais baixa, né? Vai ficar mais alta, né? No caso, vai ficar mais alta, né? Nesse caso, do que aqui em cima, que aqui vai ter 2, aqui vai ter 3,3. Então esse aqui vai ficar maior, né, pessoal? Esse aqui vai ficar maior, né? Esse aqui ficando maior, nós temos aqui, nesse caso aqui, esse ponto aqui, ele vai jogar para GND aqui, ó. Ele vai jogar para GND, então ele vai jogar para GND aqui, ó. Jogando para GND, se nós temos 5 volts aqui, nós vamos ter uma condução aqui, ó, nesse ponto aqui, certo? E nós temos a condução nesse ponto aqui, nós vamos ter a condução nesse ponto, então vamos ter a saturação, né? A saturação na saturação do transistor, né, pessoal? Nós temos a saturação do transistor. O que irá acontecer? Se nós temos a saturação do transistor, então nós vamos ter aqui essa tensão de 5 volts passando para cá, ó. Passando de 5 volts para cá. Então ela passa aqui e ela vai polarizar, né? Vai polarizar esse óptico, vai polarizar esse óptico, polarizando esse óptico, vai polarizar este outro, o lado secundário do óptico, né? O lado secundário do óptico, e vai fazer com que haja essa tensão aqui, ó, certo? Essa corrente fluindo aqui, essa tensão aqui a corrente flui, né? Nesse caso, e aí nós temos aqui, ó, neste ponto, nós temos aqui o acionamento aqui, né, pessoal? Acionamento aqui, ó. O acionamento, nesse caso, nós temos aqui o acionamento, certo? Deixa eu apagar aqui. E nós temos aqui o acionamento, certo, pessoal? Nós vamos ter aqui acionamento, ó. Nesse caso, ó, o acionamento da tensão fluindo deste ponto aqui, fluindo desse ponto aqui para esse, né? No caso, ao contrário, assim, né? Eu fiz assim, mas é ao contrário. Vai fluir deste ponto para esse aqui, né? Fluindo aqui, nós vamos ter aqui a tensão fluindo de VCC aqui, né? Vim para o VCC do CI. Certo, pessoal? Então, é dessa forma que vai funcionar o nosso circuito Power On. Então, quer dizer, para eu acionar o Power On, eu tenho opções, né? Eu tenho opções para acionar o Power On. Eu posso pegar, fazer um jumper aqui, colocar um resistor aqui. É bom você sempre colocar um resistor, né, pessoal? Colocar um resistor. Pode ser um resistor de 100R aqui, ó, de 100R, com um resistor de 100R para fazer o acionamento, ou posso jampear aqui, né, jampear aqui, ó, o óptico. Posso jampear o óptico, vou fazer o acionamento aqui, entendeu? Eu jampeando o óptico, eu tenho como fazer, nesse caso, o acionamento do CI. Agora, pessoal, nós vamos falar do circuito de proteção. Tá vendo esse circuito de proteção aqui, ó? Aqui nós temos o circuito LED, né, pessoal? O circuito LED, que é um circuito, pessoal, que agora, né, nesse caso, pessoal, ele travou, ele é um cadeado, né? Então quando ele trava, ele só vai voltar quando você retirar as tensões de alimentação do circuito, né? Do circuito aqui que ele tá
funcionando. A tensão dele vem por esse ponto aqui e vai travar se caso ele for chaveado aqui na base, né? E como é que ele vai ser chaveado? Vejamos aqui, pessoal. Nós temos aqui, ó, a tensão aqui neste ponto aqui, ó, certo? Atenção nesse ponto, nós temos o Zener. Nós temos um Zener de 13 volts e nós temos um Zener de 27 volts. Nós temos um Zener de 27 volts. E aqui nós temos a tensão de standby de 5 volts, onde ela vai passar aqui por esse divisor de tensão e vai vir para este ponto aqui. E aqui também ela vai ter um divisor de tensão. Só que este ponto aqui, o ponto mais, né? Ele está menor, né? Ele está menor do que o ponto menos, né? O ponto menos está mais, né? Então, se o ponto menos está mais, aqui nós vamos ter saída zero, né? Então, nós temos saída zero aqui. Nesse caso, este diodo não vai estar funcionando. Ele só vai funcionar se a tensão passar acima de 13 volts aqui nesse ponto aqui, de 13 volts do Zener, mais 0.7 aqui para conduzir, né? Então nós temos que ter 13.7 nessa ligação da tensão de 12 volts para que haja a condução. Então nós temos aqui mais ainda esse ponto aqui. Então nós temos, ó, 13, certo? 13.7, 14.4. Então nós temos que ter 14.4 aqui nesse ponto para que essa proteção venha ativar para polarizar este ponto aqui, né? Para polarizar esse ponto aqui, e ele tem que passar acima da tensão deste ponto aqui. Então nós precisamos que ele faça a proteção. E aqui é dessa mesma coisa, nós temos que ter 27 mais 27 mais 0.7 mais 0.7 mais a tensão que tem aqui, para nós precisarmos ativar a proteção, certo? Então nós temos que ter aqui mais ou menos, ó, 29 volts em média, 29 volts em média para ativar essa proteção, certo? Então é a primeira proteção, que ele vai ter 3 proteção aqui, 3 circuitos de proteção. Esse aqui nós temos 30 volts para alimentar todo o circuito, porque esse aqui é um comparador, mesmo comparador. Aqui nós temos o 7B, o 7A, e aqui esse aqui é outro USB. Então nós temos aqui dois comparadores aqui, um comparador aqui, né? Nesse caso um comparador, e aqui nós temos outro comparador. Nesse caso, esse aqui é alimentado por 30 volts, né, pessoal? Está alimentado por 30 volts. Aqui nós temos aqui 30 volts, está alimentado aqui, certo? E nós temos a tensão vindo aqui de 5 volts, ó, 5 volts. Só que nesse caso, pessoal, nós temos aqui, ó, essa tensão de 30 volts também, essa tensão de 30 volts aqui, essa tensão de 30 volts, ó. Nós temos essa tensão de 30 volts, e essa tensão de 30 volts está para este TL431. Esse TL431, nessa opção aqui, o que acontece? Ele é travado, né? Ele é travado, então a tensão acima dele ali vai estar com 2.5 volts, ó, 2.5 volts, mas nesse caso ele trava em 2.5 volts em relação à massa. Só que a massa não está ligado nesse caso não está ligado ao GND, está ligado sim a 24 volts. Então vai ser 2,5 mais a massa. Então aqui nós vamos ter a tensão aqui de 26, nesse caso aqui, ó, 26.5, certo? Nós vamos ter a tensão de 26.5 nesse ponto, e aqui em cima nós vamos ter 24. Então essa tensão de 26.5 vai vir para cá, ó, 26.5 vem para cá, certo? E aqui nós vamos ter 24, ó, 24 volts. E nós tendo 24 volts, o que é que vai acontecer aqui nesse ponto? Tendo 24 volts aqui nesse ponto aqui, essa tensão vai ser menor, a parte de cima vai ser menor, e aqui vai continuar com 0 volts. Então vai derrubar essa tensão para 0 volts, vai derrubar essa aqui a tensão para 0 volts, certo? E neste ponto a mesma coisa, nós temos aqui também outro TL431 que vai estar com 2 pontos, travando tudo em 2.5 acima da massa aí, né? Acima da massa, só que a massa está ligada em 12 volts. Então nós vamos ter aqui 14.5 volts, ó. 14.5 volts. Então nós temos 14.5 volts aqui neste ponto. Então, nesse caso, se nós temos 14.5 aqui nesse ponto aqui, para chegar a ter a proteção, nós temos que exceder aqui 14.5. Excedendo aqui 14.5, aí nós vamos ter aqui nesse ponto a proteção ativando. Mas como ele está abaixo, então aqui nós vamos ter 0, e aqui nós vamos ter 0, e o LED não vai estar funcionando. Mas vamos supor que uma dessas proteção ativa, o que irá acontecer? Vai ser polarizado aqui esse ponto aqui, ó, certo? Que vai polarizar o Q10, vai polarizar o Q10, né? E o Q10 vai polarizar o Q14, ó, polarizando o Q14, né? Vai polarizar o Q14, então vai ter condução, e o próprio Q14 vai polarizar. Então pronto, com essa tensão aqui que está nesse ponto aqui, que vem aqui de cima aqui, ó, ele vai autopolarizar, né? Então ele agora mesmo que tire mesmo que aqui volte a ficar em 0 volts, mas aqui está polarizado. Então aqui está polarizado, enquanto não retirar essa
tensão aqui desse ponto aqui, ele não para de polarizar. E o que vai acontecer para ele desligar, né, pessoal? Para ele desligar aqui o CI, né? Vai acontecer para desligar o CI. O que vai acontecer? Nesse caso, quando ele polarizou aqui, ele fez um jumper aqui, ó. Ele fez um jumper aqui e apagou o LED. Então ele apagou o LED aqui, apaga o LED aqui desse lado, nesse ponto aqui. Ele passa a cortar, né, pessoal? Ele passa a cortar, ó, pessoal. Então ele corta, certo? Cortando aqui, vai cortar aqui e cortando aqui, corta aqui também, certo? Então aí fica, o VCC fica sem tensão nenhuma, certo? Beleza, pessoal? Então tá aí, pessoal, mais um vídeo para vocês, rapidinho, uma análise, para que vocês peguem o jeito. Se vocês não entenderam, vocês voltam o vídeo, assistam o vídeo novamente, você vai entender tudo. Qualquer dúvida, é só postar nos comentários que eu estarei aí para responder, certo, pessoal? Estarei aí para responder. E confirmo novamente com vocês, se você quer ser membro do canal, né? Tá aí a opção membro. Seja membro, apoiador do canal, que a gente sempre vai estar fazendo cada vez vídeos melhores e estão chamando os membros para participar junto conosco nessa nossa caminhada. Então, obrigado até você estar por aqui, né, nesse momento, chegar até este ponto aqui, e obrigado por tudo. Tá bom, pessoal? Até, se você não é inscrito, se inscreva também no canal. E se você já é inscrito e quer me apoiar, seja membro do canal. Tá certo, pessoal? Um abraço e até a próxima.